Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E hoje foi o primeiro dia do Fernando Diniz no comando do Vasco. Tivemos ali um período de treino no CT Moacir Barbosa, mas antes desse treinamento o Fernando Diniz conversou, bateu um longo papo tanto com a comissão técnica quanto com os funcionários e principalmente com esse atual elenco. E nessa conversa os jogadores passaram que foi diferente. O Fernando Diniz mudou, a confiança voltou e eles deram a certeza que vão conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. A confiança está de volta dentro do Vasco da Gama. E é claro, a gente vai falar sobre isso, sobre tudo o que aconteceu nesse primeiro dia do Fernando Diniz à frente do Vasco. Quais foram os treinamentos, o que aconteceu nessa conversa que realmente trouxe a confiança de volta aos jogadores e além dessas muitas outras novidades no vídeo de hoje. Uma nova era começou dentro do Vasco. 15 jogos restam para o término da Série B. 10 vitórias são necessárias. E a confiança está nas mãos agora do novo treinador Fernando Diniz. E é claro, se você acha que vai dar certo, se você acha que o Fernando Diniz vai conseguir colocar o Vasco na Série A, deixe o seu comentário aqui embaixo, deixe a sua opinião, se você está confiante no acesso. Se você aqui está chegando também pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se inscreva, deixe aí também o seu like, é muito importante para o nosso crescimento. Mas vamos lá, é claro, sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco, trazer as últimas notícias, as últimas novidades e começar falando sobre isso. Falando sobre Fernando Diniz. Hoje foi o primeiro treinamento dele, ele que, segundo notícias, chegou ontem, no Rio de Janeiro. Ele veio de carro junto com a sua comissão técnica, que tem agora 3 integrantes, 2 auxiliares e um aí preparador físico. E nessa chegada, ele ontem chegou, já assistiu o jogo entre CRB e Goiás. Tivemos aí essa notícia através do portal, do canal Atenção Vascaínos, que em tentativa de contato com o auxiliar ali, Ian Razeira, a resposta dele, no caso, foi que estava assistindo o jogo e naquele determinado momento não poderia responder. Então parece que a comissão técnica está muito focada em colocar o Vasco na primeira divisão, é claro, assistindo o jogo de ontem entre CRB e Goiás, pois o próximo adversário do Vasco nessa próxima quinta será a mesma equipe, no caso, a equipe do CRB. E junto ali do Fernando Diniz, deixando bem claro, chegou o próprio Ian Razeira e também o outro auxiliar Eduardo Zuma e o preparador físico Wagner Bertelli. Toda essa comissão técnica, os 4 chegaram hoje 8 horas da manhã no CT Moacir Barbosa. Foram, é claro, recepcionados pelo presidente Jorge Salgado e pelo diretor executivo muito contestado Alexandre Pássaro, e através aí dessa chegada ao CT, eles já ali esperaram, recepcionaram todo o elenco, todos os jogadores e todos antes do início do treinamento se reuniram. Todos, literalmente todo mundo que estava no CT se reuniu. Equipe ali de produção, a Vasco, equipe que produz, a Vasco TV, todo o elenco, toda a comissão técnica, preparadores físicos, diretoria, assessoria de imprensa. Todo mundo se reuniu no CT, sem exceção de ninguém. Realmente todos estavam ali reunidos naquela conversa que o Fernando Diniz tomou a iniciativa de conversar com o elenco e passar confiança. Que nesse atual momento o elenco está sem confiança. O Lisca, que deixou o Vasco nessa última terça-feira, simplesmente antes da partida contra o Avaí. Após a partida e a derrota para o Londrina e São Januário, o Lisca havia chegado no CT, no primeiro treinamento, e falado o seguinte para os atletas: treinem do jeito que vocês quiserem. Em diversas entrevistas coletivas, o próprio treinador deixou bem claro que não estava conseguindo passar a ideia de jogo dele para os atletas e não deu liga. E parece que essa liga vai conseguir voltar a acontecer agora com o Fernando Diniz. Uma desconfiança que estava instaurada, implementada dentro desse elenco, realmente acabou. A confiança está retornando e a gente volta agora do momento que eu comecei o vídeo, onde ali atletas entraram em contato, e disseram que realmente o Fernando Diniz é diferente. Eles falaram o seguinte: nunca ninguém falou com a gente como o Diniz falou hoje nessa conversa. Nunca ninguém foi tão sincero e tão honesto como o Diniz foi hoje nesse papo que teve conosco. E seguiu dizendo: a gente vai subir, a gente vai subir. Você não sabe como fez, bem essa conversa com o Diniz hoje
pela parte da manhã. Ou seja, confirmando, realmente a confiança dos atletas voltaram. Os jogadores, o elenco, todo mundo ali que faz parte do Vasco está confiante demais no trabalho do Diniz. Ele treinou hoje, terá segunda, terça, quarta-feira para treinar, fazer de tudo para que o Vasco consiga ir com força máxima, ir com confiança, enfrentar o CRB e conseguir a vitória. Eu já falei isso pela parte da manhã no vídeo que eu soltei em 1 hora e volto a repetir. O Vasco está a 8 pontos do CRB, que é o quarto colocado. O time ali, último colocado do G4. Em caso de vitória, o Vasco diminui essa diferença para o G4 de 8 para 4 pontos. Mas em caso de derrota, uma distância que é de 8 vira 11. E aí a situação fica muito difícil. A realidade de um acesso realmente fica quase impossível de acontecer. Então o foco é total. O treinamento aí que, é claro, às 8 horas da manhã começou com essa conversa. Ele reuniu os atletas ali na beirada do campo. E o treinamento junto ao preparador físico Wagner Bertelli e também os seus auxiliares Ian Razeira e Eduardo Zuma promoveu ali trabalhos físicos e técnicos em campo reduzido, já implementando a sua ideia de troca de passe, de time mais que envolva o adversário e, é claro, sempre uma equipe muito ofensiva aos adversários, já implementando a sua ideia nesse campinho reduzido, mas também dirigiu uma atividade tática aberta em campo ali no total com os seus atletas. O Vasco, de fato, está muito confiante. Os atletas realmente retornaram a confiar que irão conseguir esse acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e é isso que a gente espera. Um longo papo do Diniz com o elenco e parece que realmente ajudou. Os atletas retornaram à confiança e veremos como vai ser durante o resto dessa semana e, é claro, principalmente no jogo de quinta-feira contra a equipe do CRB. E com relação ainda a esse elenco, eu queria falar sobre contrato, porque já temos muitos jogadores que estão ali livres para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Nesse atual elenco tem nada mais, nada menos do que 16 atletas que podem a qualquer momento assinar um pré-contrato com outros clubes. No caso, Germancano, Andrei, Miranda, Leonardo Matos, Guilherme Costa, Léo Jabá, Marquinhos Gabriel, Michel, Zeca, Morato, Sarrafiore, Hernando, Vanderlei, Rômulo, Daniel Amorim e Valber. Sim, 16 jogadores que estão nesse elenco e já podem assinar um pré-contrato com qualquer outro clube da Série A, da Série B, da Série C e também de fora aí do Campeonato Brasileiro. Ou seja, de todos esses 16, há algo que chama bastante a atenção, porque desses 16, apenas 4 jogadores fizeram parte, né, do elenco dessa última temporada. Ou seja, todos os jogadores que chegaram no Vasco assinaram o contrato até o final do ano e demonstra que até mesmo essa diretoria não estava confiante nas peças, nos atletas que estavam trazendo para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, pois todos os contratos foram feitos até o final dessa temporada. Deixa aí, é claro, a sua opinião. O que você acha dessa lista de 16 que eu passei aí para vocês que deve permanecer no elenco do Vasco? Germancano dificilmente continuará. Depois dessa última entrevista coletiva deixou bem claro que em caso de acesso a chance aí realmente aumenta, mas sem o acesso à Série A pegará ali a sua mala e procurará um novo destino. No Vasco não ficará. A gente espera que o Vasco consiga esse acesso, como eu já falei aqui e volto a repetir, o Diniz colocou confiança. Teremos uma semana cheia e quinta-feira poderemos ver um novo Vasco dentro de campo contra a equipe do CRB. E além, né, dessa conversa, desse primeiro contato com o Fernando Diniz, dessa nova era no Vasco, hoje pela parte da manhã teve partida do Sub-20 do Vasco da Gama. O Vasco Sub-20 que jogou contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro e acabou perdendo por 3-1. O Vasco aí marcou o seu gol com o zagueiro Menezes, ali quando já estava 3-0, o Menezes marcou um gol que fez pouca diferença na partida, né, por conta da derrota para o Vasco. Com essa derrota, o Vasco permanece na 8ª posição do Campeonato Brasileiro das categorias de base, né, no caso Sub-20, mas pode ainda perder esse lugar, porque o Grêmio, caso empate aí com a equipe do Palmeiras, ultrapassa o Vasco e também caso o Fluminense vença o clássico contra o Botafogo, ultrapassará também o próprio Vasco da Gama e o Vasco terminará a rodada na 10ª posição. Deixando bem claro, no Campeonato Brasileiro Sub-20 é diferente. Os 8 primeiros colocados se classificam e disputam ali as quartas de final. Não há um líder que ganhe o campeonato. Há os 8 primeiros que disputam ali uma fase de chaveamento final. Próxima partida do Vasco no Sub-20 será aí no meio da semana contra o Fluminense nas Laranjeiras. Será aí
no dia 15/9, nessa próxima quarta-feira. O primeiro jogo foi 2-2 e será o segundo jogo semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco precisa da vitória para conseguir chegar aí na final e quem sabe conquistar mais um Carioca da mesma maneira que conquistou o estadual da temporada de 2020. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. É claro, se você curtiu, se você está confiante nessa nova era, nesse novo período do Vasco, com a chegada do Fernando Diniz, deixa a sua opinião aqui nos comentários. A gente realmente fica chateado com a situação, mas a única coisa que nos resta é confiar que com o Fernando Diniz agora dentro do Vasco, veremos, né, um novo Vasco dentro de campo, um Vasco mais confiança, um novo elenco e principalmente se tratando de reforços que podem ainda chegar durante esses dias que estão pela frente. Mas esse foi o vídeo. Se você curtiu, se inscreva, deixe aí também o seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Sempre, é claro, todas as notícias do Vasco no canal do Gigante. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e também saudações vascaínas.